Olá, banca avaliadora. Meu nome é Jorge Gabriel Lima dos Santos. Eu sou aluno de Logística Aeroportuária e hoje eu estou aqui para apresentar meu trabalho de graduação do sexto semestre. O trabalho ele consiste em um relatório tecnológico de proposição e solução em melhoria no processo outbound do açúcar orgânico, com ênfase na cadeia de agronegócio. Meu trabalho ele é estruturado da seguinte forma: introdução, objetivo da pesquisa, questão problematizadora, elaboração da proposta de solução e melhoria, aplicação das ferramentas, exposição dos dados, análise dos resultados e considerações finais. Uma das culturas que serviram como alicerce para a expansão do agronegócio brasileiro foi a cana-de-açúcar, cultivada desde os tempos do Brasil colonial. O açúcar e o etanol, seus principais derivados, são importantes itens da pauta de exportação e comercialização brasileira. Este relatório tecnológico ele busca trazer uma proposta de solução e melhoria no processo outbound com ênfase na cadeia do agronegócio do açúcar orgânico, a partir da modelagem de processo constante no relatório de diagnóstico do TG1, que tinha como objetivo levantar as principais situações problemas da cadeia por meio da pesquisa bibliográfica exploratória, no qual foi realizada uma modelagem de processo completa da cadeia de suprimento, inbound, interno, armazenagem e outbound. Lembrando que o presente relatório ele focará especificamente no processo outbound. No último relatório, realizou-se ainda a MASP, Metodologia de Análise e Solução de Problemas, com, que continha as seguintes etapas: o brainstorm de problemas, lista de verificação de problemas, a matriz de priorização de problemas GUT e diagrama de Chicago. Foi elaborada a apresentação em um ranking pela matriz GUT, no qual gerou alguns problemas e foi filtrado, gerando os dois principais, sendo eles a falta de gerenciamento no processo de distribuição e a ausência de gerenciamento de risco no transporte, no qual foi diagnosticado pela a empresa e foi diagnosticado como o problema que afetava principalmente o custo, o maior dele sendo a falta de processo de distribuição. Sendo assim, o objetivo do trabalho é, por meio do relatório tecnológico de diagnóstico, propor uma melhoria de solução para o problema, de forma a garantir uma segurança e eficiência durante o manuseio e transporte da distribuição e do produto e redução de custos. Então, a questão problematizadora, ela seria que, com base na cadeia de distribuição do açúcar orgânico e dos potenciais problemas evidenciados, quais seriam as oportunidades encontradas para a solução e melhoria na falta do planejamento no processo de distribuição da cadeia específica investigada. Então, o foco da proposta de melhoria é a falta de gerenciamento no processo de distribuição do açúcar orgânico, o qual gerava os seguintes problemas no processo de distribuição, sendo eles o aumento dos custos, a ineficiência dos processos, dificuldade para alcançar metas, a perda de qualidade dos serviços e o alto índice de reclamações. Dessa forma, a ausência do planejamento no processo de distribuição possui os três principais erros, sendo eles o planejamento ineficiente das rotas, a falta de investimento em tecnologia e a falta da gestão de ocorrência eficaz. Diariamente, na operação logística, a quantia dos dados gerados, elas são imensas, tanto nos processos operacionais como financeiros, com a execução de algumas atividades, como planejamento de rotas, cálculos de fretes, entre outras variáveis. Tudo isso ele torna o processo mais moroso, as equipes menos produtivas e ineficientes. Então, a gestão de ocorrência ela seria responsável por identificar quaisquer anomalias que poderiam surgir durante o processo de transporte, o que pode estar ligado com o trânsito intenso, furtos, retenção em pontos fiscais, roubos,
sequestros de veículos, entre outras situações que podem gerar atrasos e avarias. Então, foi utilizado como pesquisado dois principais softwares que seriam posteriormente aplicados no processo. O primeiro deles sendo o roteirizador, no qual o método de roteirização é uma parte grande usado no planejamento de rotas e é possível fazer uma melhor utilização dos recursos da empresa, realizar entregas inteligentes, ter um maior controle das rotas, reduzindo sobreposição de cargas, possibilitando a criação de território e rotas mais rentáveis, definindo o caminho mais eficiente e reduzindo os custos e melhorando o nível de serviço. À medida em que as restrições são impostas, elaborar uma solução para o problema de roteirização ela se torna cada vez mais difícil, como o tempo de permanência no volante, a velocidade mínima e máxima das diferentes zonas, a, os diferentes tipos de capacidade dos caminhões, entre outros. O segundo sistema pesquisado foi o sistema TMS, no qual ele auxilia na atividade de controle do setor de transporte de uma empresa, denominado como Sistema de Gestão de Transportes. O TMS ele também realiza a função de interligar o apoio, se fosse como se fosse um unificador de ERP, e a organização ela fornece dados que possam constituir informações e subsídios para diversas áreas. No geral, assim, ele possui diversas funcionalidades que tem de embarcar operadores logísticos e transportadores, sendo elas tabelas de fretes, cálculo de frete, gestão de ocorrências, auditoria de faturas, liberação de pagamento e monitoramento de carga. Sendo assim, após muitas pesquisas e discussões sobre a empresa, nós observamos que a implementação do TMS ela envolve, na maioria dos casos, uma mudança de cultura na organização. Dessa forma, se ocorresse uma má utilização, deixaria vulnerável as operações logísticas e poderiam ter falhas. E também a implementação dele ela geraria muito custo. Então, após analisar os dois, observamos que, para a realidade atual da empresa, o método de roteirização seria mais viável, como resultado a curto prazo, e com resultados interessantes de acordo com o propósito da empresa. Então, uma vez que entendido o erro, o que mais afeta o problema da falta de planejamento no processo de distribuição, que foi o planejamento ineficiente das rotas, foi utilizado nesse relatório um software de roteirização de rotas através do próprio navegador Google. Então, esse software foi o SimpleRoute, que ele permite gerenciar as rotas de múltiplos pontos de forma simples e inteligente. Com ele dá para criar rotas, rastrear o tempo real e criar estatísticas de visitas, onde promete reduzir os custos logísticos da organização em 30% e elevar o transporte da logística da empresa. Através dele também é possível enviar aos motoristas, os entregadores, um roteiro de viagem com base na rota planejada e realizar o controle das entregas, onde se tiver alguma alteração na rota a serem realizadas, ambos serão informados imediatamente pelo aplicativo, onde os entregadores também poderão escrever informações e registros especificamente das entregas realizadas no próprio negócio. Graças às informações em tempo real, a frota, não só os motoristas, como até os clientes, eles podem acompanhar o processamento do pedido e comunicar a experiência. Então, o programa ele é dividido
em três fases, sendo elas as visitas, os veículos, as visitas e as rotas. Como podemos observar aqui primeiro, nessa primeira imagem do software, está os veículos, onde a gente pode cadastrar o nome do motorista, a capacidade do caminhão, a origem de onde ele vai sair para realizar a entrega, entre outras coisas. No seguinte passo do software estão as visitas, que aí já seria o cadastro dos clientes, onde a gente pode colocar também a capacidade da carga, se o cliente ele vai receber mais de uma carga no dia. Também pode colocar algumas informações, como o horário que ele estará disposto a receber essa carga e também o tempo que ocorrerá esse serviço. E por último, temos o passo da rota, no qual o programa ele registra as informações adicionadas dos motoristas, clientes, endereços, a hora e o dia que ocorrerá o transporte, a fim de simular a melhor rota a ser realizada, gerando também algumas informações, tal como os veículos usados na operação, o tempo médio da rota a ser realizada, a capacidade do veículo e a quilometragem total rodada no processo. Nessa imagem a gente consegue ver como resulta um tipo de simulação pelo programa. Nessa etapa do relatório também foram expostos alguns resultados após a aplicação da ferramenta de roteirização exposta no tópico anterior, valendo aqui ressaltar que após o semestre passado, a AGR Logística aumentou o portfólio dos produtos no primeiro relatório do TG1. A empresa ela realizava apenas duas operações de transporte, sendo elas para o açaí do Rio de Janeiro e para o aeroporto de Viracopos, onde a carga ela seria exportada para o mercado Pingo Doce em Portugal. Após algumas pesquisas de marketing, a empresa visou, no sentido financeiro, que seria mais rentável aumentar o portfólio para mais tipos de produtos na área do agronegócio, para conseguir atingir também diferentes tipos de mercado, como atacados e mercados da região. Alguns tipos de produtos, como da própria cadeia do açúcar, como álcool líquido em gel. Como podemos observar nessa imagem das visitas, foram cadastrados 7 tipos diferentes de clientes, sendo alguns atacados e mercados da região que estariam dispostos a demandar desses tipos de produto, como o aeroporto de Viracopos, o açaí de Campinas, o açaí de Indaiatuba, Iguatemi Campinas, o Tenda Atacado São Paulo, o Tenda Campinas e o Tenda Indaiatuba. Após o cadastro dos clientes, foram adicionados alguns dados, como a localização e a quantidade que cada operação demandaria, o tempo que gastaria como transporte e descarga. A operação realizada foi simulada em um dia de prestação de serviço e foram necessárias apenas a utilização de um caminhão toco e dois caminhões VUCs. Em seguida, ela tá o resultado final da operação. Como podemos observar, foram cadastrados 3 tipos de caminhões e o programa ele simulou da melhor forma que seria para realizar esse processo no dia. Como a gente pode observar, o programa ele traz algumas informações que podem ser utilizadas para o controle e monitoramento do transporte. Como observado na imagem, ele mostra 3 veículos previamente cadastrados e simula qual a melhor rota para ser realizada para cada caminhão, tal com o destino que cada um deveria seguir, conforme os clientes que foram cadastrados. E, enfim, gera alguns dados como em o tempo médio por rota, que foi de 2 horas e 28 minutos, a capacidade média por rota, que foi de 1.316 quilogramas, e a média por quilometragem rodada, que resultou em 33,80 km.
Com isso, foi observado que o software de roteirização ele traz alguns benefícios para a organização, de uma forma rápida e organizada, além de prometer reduzir os custos da organização em 30%. Ainda com o sistema, é possível evitar fraudes ou desvios de rotas dos funcionários. No presente relatório TG2, também foi possível identificar diversos benefícios que o software ele pode trazer para a empresa, como a definição de rotas, clientes, e etc., que controle que muitas vezes é entregado na mão de serviço terceirizado. Como a gente pode observar, foi realizada uma tabela de custos onde mostrou-se que a despesa que mais afetava a organização ela estava com relação à contratação de um serviço terceirizado de transporte que chegava a custar 28 mil por mês de serviço prestado. Com isso, no presente trabalho, foi observado que, de primeiro momento, nas operações atuais da organização, não seria necessário contratar esse tipo de serviço pela empresa de ser de pequeno porte e com a demanda atual dela. Seguiria atender esses pedidos de primeiro momento apenas com o próprio veículo da empresa. Devido ao crescimento do setor alimentício no Brasil, e o mercado cada vez mais competitivo, exige cada vez mais das empresas, optando sempre pelo desenvolvimento da organização e prezando pela qualidade dos serviços prestados ao cliente, tem se tornado cada vez mais estratégia de destaque no mercado. O presente estudo foi possível concluir que as ferramentas abordadas foram de extrema importância para garantir uma melhor gestão e garantir que a empresa atenda seus objetivos estão diretamente ligados aos seus recursos, como a capacidade produtiva e produção realizados cotidianamente. Gerenciar os processos é a melhor forma de reduzir os custos operacionais por potencializar ganhos e produtividade e qualidade. O trabalho foi de suma importância para entender que a ferramenta ela foi muito importante para a realização do problema do processo de distribuição da cadeia do agronegócio, onde seu estudo e aplicação foi possível enxergar onde ela pode ser aplicada aos seus resultados, podendo servir até mesmo para a tomada de decisões relacionada ao presente problema do relatório. Essas são as referências do trabalho. Primeiramente, eu quero agradecer a todos os professores e orientadores que nos orientou durante a realização desse processo, nossos amigos e a instituição. Muito obrigado, esse é meu trabalho de graduação.